né? E como eu disse para os irmãos no início, às vezes as pessoas, gente, vem e pergunta: olha, você é pentecostal, né? E aí fica pensando às vezes: mas o que é ser pentecostal? Vão surgindo outros tipos de nomes, né? As pessoas dizem: olha, eu não sou pentecostal, mas é neopentecostal, e muda-se algumas coisas. O que isso vem a ser feito? Mas afinal, o que é ser pentecostal? Nós observamos aqui que o capítulo 2 de Atos, que nós lemos, assim, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E nós vemos pela palavra de Deus, foi dito lá em Êxodo 23, 14, Êxodo 23, 14, acho que é isso mesmo, vamos ler, né? Para não, vai que não seja. Êxodo 23, 14. Livro de Êxodo, capítulo 23. Isso mesmo. Êxodo 23, 14, ele fala aqui de 3 festas, assim: 3 vezes no ano me lembrareis festas. E ele fala aqui da festa dos pães asmos, né, que era tratado como a primeira festa, dos primeiros frutos, que nós vemos as primícias, e depois a festa das colheitas do ano, né? A gente vê das primícias, e não só as primícias, mas o Pentecoste também ele recebe esse nome, um pouquinho diferente do que havia ali nas primícias. E ele manda que 3 vezes celebra a festa, e como nós já falamos para os irmãos, Deus estipulou 7 festas para a nação de Israel, né? Primeira, a festa da Páscoa, que deveria celebrar no dia 14, onde havia a morte do cordeiro, que havia sido separado no dia 14, e depois a festa dos asmos, de 15 a 21, e o primeiro domingo depois da Páscoa era o dia das primícias, que nós falamos na semana passada. E nós vemos que essas 3 festas se cumpriram. Cristo, ele entrou em Jerusalém no dia 14, no dia 10 ele morreu no dia 14, nos asmos eles estavam já no sepulcro, no dia das primícias ele ressuscitou, e por isso nós entendemos o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando de Cristo, as primícias, né? Está se referindo àquele momento, mas ele deixou ainda outras 4 festas que eles deveriam celebrar. A festa do Pentecoste, que nós vamos estar falando nesta noite, pois mais na frente ele deixa mais 3 festas para que pudesse ser feita no outro ciclo de festas, que dava todas no mesmo período, né? No dia 1º, dia 10 e depois do dia 14, ou melhor, do dia 15 a 21 do mês 7. Mas por que 7 festas? E por que ele não deixou 6, 5, 4? Por que 7? Né? E nós falamos com os irmãos, na Bíblia não existe nada por acaso, mas os tempos que Deus determinou para as coisas, e nós entendemos que o tempo determinado de Deus é que as coisas vão se acontecendo, se cumprindo. Nós vemos que quando Jesus veio na primeira vinda dele, né, estava ali, eles entenderam que o tempo de Cristo nascer estava acontecendo, porque os pastores estavam aguardando, e havia anunciado por Deus, ele veio no tempo certo, né? Tudo aconteceu no tempo certo. E nós vemos que Cristo fala de uma segunda vinda. Ele veio a primeira vez, vem a segunda. E o que isso tudo tem a ver com isso? Tem os sinais. Às vezes pessoas perguntam: olha, você vê as calamidades que estão acontecendo no mundo, no Rio Grande do Sul, passou agora esses dias, ontem, se não me engano, um tornado no México, parte dos Estados Unidos, e partes das cidades destruídas, invadidas. Eu falei com os irmãos semana passada, na França, a mesma coisa. E os fenômenos vão se aumentando, né? E o que isso tem a ver conosco, com a igreja? E a gente olhando tem a ver com o que Cristo deixou para cada um de nós, e por isso nós precisamos compreender as Escrituras, né? Pedir que Jesus abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, porque todas as festas, irmãos, que nós vamos ler, falando a respeito da Páscoa, do Pentecoste, ela também está ligada de alguma forma à colheita, né? Então sempre está ligada à colheita, mas nós observamos que o Cristo falou também a respeito do fim do mundo. Ele fala ali uma parábola, ele conta uma parábola a respeito do joio e do trigo, e assim, na colheita, né? Quer que tire o joio agora? Não, deixa na colheita, né? E depois ele explica o que é colheita. Não, a colheita é o fim do mundo, onde os anjos vêm para levar a sua igreja. Nós vamos essa mesma explicação que nós encontramos lá no livro de Apocalipse. Então toda a palavra de Deus, ela está interligada, e nós precisamos compreender as Escrituras e o que está fazendo. Então, o que é Pentecostes, né? A primeira coisa, quando a gente observa para essa palavra, Pentecoste vem de penta, de 5. Então está atrelada ao número 5, Pentecoste, né?
Então, 50 dias, o Pentecostes. Então, quando alguém pergunta, olha, você é pentecostal? Fica meio complicado, né? Mas o que tem a ver eu ser 50 dias com alguma coisa? Não é isso que acontece. Às vezes as pessoas, ela faz a pergunta de uma forma sem entender muito bem, porque o que aconteceu no que nós lemos aqui no dia de Pentecoste. Né? Mas o Pentecoste, o que é de fato o Pentecoste? E é isso que nós estaremos lendo nesta noite, falando a esse respeito. Nós estamos lendo, acompanhando a palavra de Deus lá no livro de Levítico, né? Onde foi dado as festas, as 7 festas, está lá em Levítico 23. Eu vou pegar aqui pela minha folha, irmãos, fica mais fácil. Nós estaremos lendo, né, e mencionando algumas coisas a respeito de Levítico, capítulo 23. Ele está falando de outras festas aí também, que nós já mencionamos, né? Elas tinham algumas coisas em comum que nós vamos perceber que elas foi dada, e desde a Páscoa Deus fala para o povo que ela tinha um propósito, principalmente que no lugar que Deus escolhesse fazer habitar o seu nome, ali eles deveriam celebrar as festas, e por isso que todos os anos eles subiam 3 vezes por ano, ia para Jerusalém, cumprindo aquilo que Deus havia determinado para que eles pudessem fazer. E aqui no livro de Levítico, né, nós lemos até o 14 na semana passada, e nós vamos ler hoje do Levítico 23, 15 a seguir, ver o que era, o que a Bíblia fala a esse respeito, fazer aqui algumas ligações. Depois tem Deuteronômio, a gente lê também, para entender o que é a festa de Pentecoste, né? Então, a festa de Pentecoste, ela não se trata do Novo Testamento, né? Nós vemos que no cumprimento da festa é que aconteceu isso, né? Que nós vimos ali e que aconteceu, mas para a nação de Israel, todas as festas eles precisavam celebrar. E o que era então a festa dos Pentecostes? Lembramos que nós falamos a semana passada da festa das primícias. Os irmãos lembram da festa das primícias? O que era feito na festa das primícias? Pegava-se um molho de trigo, levava para o sacerdote. No domingo depois da Páscoa, o sacerdote fazia uma oferta de movimento daquele trigo, e toda a plantação do trigo, toda a plantação de cevada que eles tinham era junta, né? Era consagrada a Deus através aquela oferta de movimento que ele fazia, e Cristo ressuscitou, ele é a primícia. Então toda a igreja foi consagrada nele também. Agora nós vemos aqui então no livro de Levítico, capítulo 23, que é a próxima festa, e ele está ali na sequência do versículo 14, nós vamos ler do 15 até o 22, né, para a nossa meditação nesta noite. Eu vou ler o 15 com os irmãos, irmãs que sentirem, pode fazer a leitura também. Eu sei que aqueles que acompanham ali pela rede social, talvez não dá para ficar muito audível, né? Mas pegue suas Bíblias, acompanhe. Normalmente o irmão coloca ali o texto também, e os irmãos vão acompanhando. Diz assim: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Para expiação, pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para o por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade será o Senhor para o sacerdote. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabará de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui. Mas aqui nós vamos ver, comparando com as outras festas, nós vamos observar o seguinte: tem oferta de manjares, ou seja, de comidas. Todas elas têm
cordeiros. Nós observamos que todas as festas até agora houve cordeiro. Aqui ainda ele menciona, além dos cordeiros, tem novilho, tem bode, esses animais têm também, além do que já tem ali nos outros do cordeiro. E nós vamos ver, né, que todas as festas havia o cordeiro, né? E o cordeiro sempre ele apontou para quem? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Estão sempre apontando para ele, além dos outros animais que eram mortos aqui. Mas o que nos chama a atenção, no versículo 15, diz assim: depois do que? Ele inicia, ele conclui o versículo 14 falando da festa das primícias. Então, depois das primícias, né? Vós contareis o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida. O molho da oferta movida, que o sacerdote movia diante do Senhor, as primícias ali da novidade da terra, é o dia das primícias. Então, desse dia, né, o dia seguinte do sábado, esse domingo em que era movido, a partir daquele domingo, deveria contar-se 7 semanas inteiras, né? Então, contava 7 semanas, e aqui nós vemos sempre interessante o padrão 7 semanas de 7 dias, 7 vezes 7 é 49. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas é interessante porque é 49, quando Deus mostra para Daniel, no capítulo 9, ele fala de 70 semanas de ano, então 7 vezes 7 dá 490. Nós vemos que os números não estão aí por acaso, né? Porque 7 tinha um objetivo. Então pegava-se 7 semanas inteiras, pegando a partir do domingo, 7 semanas inteiras, e aí depois, ao dia seguinte, aos sábados, contareis 50 dias, 49, 7 vezes 7, 49, mais 1, dava-se os 50 dias. Então, significa o quê? Que a festa do Pentecoste, ela acontecia em que dia da semana? No domingo, primeiro dia da semana, né? E sempre no domingo, diferente da Páscoa. A Páscoa era o dia 14 de Abibe, depois ali a festa dos ázimos dependia, né, do dia que era a Páscoa, mas a festa das primícias era domingo, e a festa do Pentecoste também no domingo, acontecia sempre nesse primeiro dia, porque dava 49 dias no sábado, mais o domingo era a festa das primícias. Portanto, já que era um domingo, e aqui ele diz que tinha, nós lemos aqui no versículo 21, que tereis santa convocação, nenhuma obra servil os fareis. Então, se tinha santa convocação e não podia fazer nenhuma obra, significa que aquele domingo também era sábado, né? Então, por que sábado? Porque era descanso. Então, tinha o sábado e depois o sábado do feriado, o sábado da festa, ou descanso, né? Então, esse domingo também é um dia de descanso. Havia o descanso no sábado e o descanso do Pentecoste também no domingo. Então, era um dia de domingo, teria que ter santa convocação, eles reuniam para essa festa, não podia ser em qualquer lugar, nós vamos observar um pouquinho mais para baixo. E é um estatuto perpétuo que deveria ser feito por todas as vossas gerações, em todas as habitações, por todas as vossas gerações. Mas o que muda? Nós observamos lá o seguinte, que na festa das primícias pegava-se aquele molho, levava para o sacerdote fazia uma oferta movida ao Senhor. O que muda na festa do Pentecoste? O que era levado? 2 pães. Você pegava, olha o versículo 16, até o dia inteiro, 17, das vossas habitações, das vossas casas, trareis 2 pães de movimento. Aí ele diz, das 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozirão. Olha, esses 2 pães, em vez do trigo, as pessoas pegariam o trigo que havia plantado, do próprio trigo eles fariam 2 pães. Não era para trazer para o sacerdote trigo, era para trazer os pães prontos. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque esses pães, diferente dos pães ázimos, esse pão era fermentado, levedado. E o que significa isso então? Nós falamos na festa dos ázimos que tirar o fermento, porque o fermento significa pecado. Esse fermento que ele está falando significa pecado? Não. O fermento, ele tem outro significado. Eu pedi para alguém achar para mim rapidinho,
é no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Veja continuar o texto aqui, só para um irmão lá. Jesus conta uma parábola de uma mulher que ela faz alguma coisa. Ele está falando que o reino dos céus era comparado com aquilo. Nós continuamos aqui, só uma pessoa vai lá para Mateus 33, por favor, os outros a gente continua aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ele conta uma parábola, ele diz, olha, ele conta uma parábola que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega o fermento e coloca na farinha, até que tudo esteja levedado. Do que Jesus estava falando ali? Do reino dele. E o que significa, as irmãs, os irmãos que faz pães aí, que mexe com o fermento, o que acontece com a massa quando você coloca o fermento? Ele cresce. Se nós olharmos para a parábola que Jesus falou, o que houve com o reino de Deus desde que Jesus esteve para cá? Quando Jesus é morto e crucificado, o que aconteceu com ele? Ele se expandiu, ele cresceu. Então, esse fermento, na verdade, está falando de um crescimento, de uma expansão e não do pecado, nesse caso aqui. Tá? Por isso que esse pão era levedado. E aí fica a pergunta, por que 2 pães? Na preposição, ou seja, os sacrifícios normais, na mesa da preposição que era colocado, eles colocavam ali 12 pães ázimos, 12 pães sem fermento. O que significava aqueles 12 pães? 12? Não, na velha aliança ainda. 12 tribos de Israel. Então, cada pão simbolizava uma tribo, era colocado ali. Mas nessa festa, os irmãos, percebam o seguinte, que era uma oferta, era um pão levedado, aliás, 2 pães levedados e não 12, é uma festa diferente. Esse pão, ele fala pão de movimento, que o sacerdote, ele deveria pegar esse pão da mesma forma que ele fazia com o trigo, e ele fazia uma oferta de movimento. Qual que era o objetivo de fazer aquela oferta de movimento? O que acontecia com o trigo? Consagrava toda a plantação. Quando se fazia a oferta de movimento com os pães, o que acontecia? Consagrava-se toda a massa, todo o pão também, da mesma forma, não só aqueles 2 pães que estavam ali. E observa que está dizendo o seguinte, vamos falar mais um pouquinho sobre os pães, tá? O que ele falava então aqui? Esses pães, que eles serão primícias ao Senhor. Assim como o trigo, era a primícia, esses pães, 50 dias depois, também são chamados de primícias. Está da mesma forma, está apontando para alguma coisa futura. Se os irmãos lembrarem, puxar na memória, essas 12 tribos de Israel, o que acontece com as 12 tribos de Israel? Elas se transformam em quantas? Quantos reinos? 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. E o que aconteceu com o reino do norte? Foi esparramado entre as nações, Os irmãos, precisava ver a cara dos irmãos, Tipo assim, o quê, Ele foi esparramado entre as nações, Então veja lá que a cabeça da tribo, foi chamada a tribo de Efraim. Ela foi esparramada pelas nações. Quando foi invadida pela Síria, nunca mais ela tornou nação. As tribos do norte, as tribos do sul, que ficou com Judá e Benjamim, que passou a ser chamado povo judeu. Esse retornou, a nação de Israel está ali naquele período, mas as 10 ela acabou se perdendo, ela acabou sumindo. E aí nós vamos observar que lá na frente, quando é escrito em Oséias a respeito de um povo que não era povo, que fala de Efraim, fala de Judá, ele está falando dessas 2 casas. Quem é o povo que não era povo e passou a ser povo? Os gentios. Então, irmãos, o que nós temos aqui nesses pães? Nós temos a figura do que se tornaria a nação de Israel. Olha, ela foi levedada, fermentada, porque a nação de Israel, ela passa no futuro a ser a igreja de Deus. Ela passa a ser a igreja formada por 2 povos. Quando eu digo 2 povos, eu estou dizendo do quê? De judeus e de gentios, desses 2 povos. Então, esses 2 pães de movimento, ele passou a ser consagrado. Toda a igreja, todo o povo de Deus, desde a velha aliança, já estava no plano de Deus. Alguém pode dizer, pastor, como está dizendo isso, das premissas? Nós vamos ler depois do Novo Testamento, complemento algumas coisas, que os irmãos vão ver que esses pães, que também são chamados de premissas, assim como foi chamado
aquele trigo, né, que nós lemos aqui a respeito do trigo, que se o grão de trigo ele não caísse na terra, ele não produziria, e Cristo falando a respeito dele, que através dele nós passamos a ser a plantação de Cristo, a igreja. E nós vamos ver que esses dois pães de movimentos, embora seja fermentado, porque o gentil tem a questão do pecado, não, mas é da expansão do reino de Deus que estava ali. Mas nós observamos que esses dois pães de movimentos, né, ele também, e aqui nós lemos no versículo 20, assim, o sacerdote os moverá os pães das primícias por oferta movida ao Senhor. Então nós vamos ver aqui que o objetivo desse movimento aqui é que eles passariam agora tendo dois pães que eles foi passado por essa oferta de movimento, eles foram consagrados a Deus. Então nós vemos que o objetivo do movimento era a consagração a Deus. Nós só lemos o primeiro versículo aqui, talvez fica meio perdido para os irmãos, mas nós vamos concluir a leitura dos outros aqui. Ainda falando a respeito da festa, a festa que nós estamos falando aqui, do Pentecoste, no livro de Deuteronômio está na revisão das leis antes do povo entrar na terra que Deus havia prometido. No capítulo 16, ele menciona também aqui alguma coisa a mais do que estava ali, né? E a gente vai ler aqui. Deuteronômio capítulo 16, versículo 9 a 12. Deuteronômio 16, 9 diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Essa foice, nós estamos falando da festa das primícias, né? Que era o primeiro domingo depois da festa da Páscoa. Depois celebrarás as festas da semana ao Senhor teu Deus, que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome, e lembrarás que foste servo do Egito, e guardarás estes estatutos e os fará. Bom, o que aumentou aqui que nós vemos aqui? Aqui ele menciona uma festa das semanas. O que é a festa das semanas? É a festa do Pentecoste. Por que esse outro nome de semanas? Porque você contava 7 semanas, então era conhecida como Pentecoste ou também a festa das semanas. Então, se nós lermos festa das semanas ou festa do Pentecoste, é a mesma festa. O que ele muda aqui? Ele está dizendo que se oferecia um tributo voluntário, além das ofertas que já eram obrigatórias, então aquele que Deus tinha abençoado mais, ele oferecia mais do que aquilo. No versículo 11 ele fala que alegrarás perante o Senhor, então era uma festa de alegria, né? Não é uma festa de tristeza. E nós vamos encontrar essa palavra, irmãos, de festa de alegrias em 2 das 7 festas apenas. Esta festa do Pentecoste e depois na festa do Tabernáculo. Os irmãos vão perceber que se trata de 2 festas de alegrias, as outras eles não mencionam que era uma festa de alegrias. Depois nós vamos observar ainda que esta festa, do mesmo jeito que foi feito a Páscoa, embora a Páscoa ela era para ser feita em todos os anos, e eles celebraram a Páscoa mesmo antes de entrar na terra que Deus havia determinado, no lugar que Deus escolhesse fazer habitar o seu nome, ou seja, em Jerusalém. A festa da Páscoa ela foi acontecendo todos os anos. A gente observa isso, que eles aconteceram quando eles entram na terra. Josué fala ali que no dia 10 eles entraram, e depois no dia 14 eles celebraram a Páscoa, no dia 15 cessou o maná. Então a gente vai vendo que a festa da Páscoa ela acontecia em qualquer lugar, até que Deus escolhesse o lugar para fazer habitar o seu nome. Já a festa do Pentecoste, embora foi dado para eles, quando foi dado a lei, e eles estavam no deserto, portanto, mas nós observamos aqui que esta festa eles deveriam celebrar no lugar que Deus escolhesse para fazer habitar o seu nome, ou seja, em Jerusalém. Então antes não precisava, não era necessário fazer esta festa, a não ser quando Deus passasse a escolher o lugar, como nós observamos aqui. Então era uma festa anual que acontecia sempre nesse domingo, 50 dias depois das primícias. Era uma festa festa de alegria, era uma festa da oferta de pães e não mais de trigo,
que ele deveria ser consagrado, esses pães serem consagrados a Deus. Não os 12, mas os 2 pães. Essa é a festa das primícias, melhor, do Pentecoste, né? Então Deus deu isso. Bom, e alguém pode dizer, mas o que isso tem a ver, né, com a gente? Bom, primeiro que a gente vai observar é o seguinte, que mesmo quando Deus estabelece que esses 2 pães seria consagrado, a gente observa uma coisa interessante. Não havia necessidade de Deus, do povo celebrar a Páscoa, mas existe um evento que acontece 50 dias após a Páscoa, não depois das primícias, mas 50 dias após a Páscoa. Os irmãos sabem que evento é esse que acontece 50 dias após a Páscoa? O povo recebe a lei no monte Sinai, né? E o que acontece no Monte Sinai? A gente vai ler aqui o texto para os irmãos entenderem o seguinte, olha, veja que era uma festa de consagrar pães. E na festa do Sinai, ou melhor, lá no Sinai, aconteceu alguma coisa muito interessante que depois o escritor de Hebreus traz uma mensagem para a igreja baseado com o que aconteceu nesse dia, e nós vamos ver que esse dia também está ligado com o Atos 2 que nós lemos. Então, lá em Atos 2, ele não menciona dos pães, acontece outra coisa que traz para nós aqui uma reflexão. Olha no livro de Êxodo, no capítulo 19, aqui nós vamos encontrar algumas coisas bastante interessantes, até para a gente compreender algumas coisas que estão no livro de Apocalipse, tá? Eu vou ler primeiro, depois eu faço as citações aqui, só para os irmãos fazerem as conexões com o livro de Apocalipse também. Veja que, embora não era chamado o dia de Pentecoste para que Deus desse a lei, até porque nós estamos lendo aqui o livro de Êxodo, e se nós olharmos, Êxodo está antes ou depois de Levítico? Antes. Então, mesmo antes de Deus dar a lei, e a lei foi dada exatamente no Monte Sinai, e ele trata aqui a respeito desses acontecimentos que Deus dá, embora lá no Monte Sinai vem dado as tábuas com as 10 leis, mas Deus repassa o restante da lei para Moisés, e ele acontece num momento que acontece 50 dias após a Páscoa. Como é que a gente sabe disso, né? A gente vai ler o texto aqui. Bom, no livro de Êxodo, capítulo 19, ele dá para nós uma informação importante, que diz assim: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Primeira informação, o que ele está dizendo para nós aqui? No 3º mês da saída dos filhos de Israel. Quando foi que os filhos de Israel saíram da terra do Egito? Nós já lemos, falamos, né? Alguém lembra quando nós falamos dos ázimos? 14? Vamos só lembrar, fazer um jogo de memória aqui, né? Lembrar a nossa memória, jogo no sentido de a gente ligar os fatos. O que aconteceu no dia 14 de Abibe? Matou-se o cordeiro. Eles deveriam comer na noite. A noite, portanto, era que dia? 15. Eles comem, passa o anjo destruidor no Egito, mata todos os primogênitos. No dia seguinte, Faraó deixa ele sair. Que dia que era? O dia 15, né? E nós lemos aqui, se não me engano, em Números 33, 3, se não me engano, nós vamos abre que é, se não me engano mesmo, tá? Vê para mim se é isso mesmo, número 33, 3. É que eu lembro do número 33, 3, eu acho que é Números, tá? Não, mas é Números, né? Isso. Então, eles partiram no dia 15 do primeiro mês, saíram ali de Ramsés, né, do Egito. Então, nós vemos que assim, olha, o dia 15, o dia da Páscoa. Se nós pegarmos o dia da Páscoa e pegarmos o mês inteiro, os comerciais, os meses, a gente conta sempre de 30 dias, os meses proféticos, né? Então, a gente pegar, olha, a Páscoa foi no dia 14, que eles comeram. Do dia 14 até o dia 30, nós teríamos ali 16 dias, né, fechando-se o mês. Então,
14 até o 30, 16, se nós pegarmos o segundo mês de 30 dias, nós temos mais quantos dias? 30 mais 16, 46. Quando entra no terceiro mês, no dia 1º do terceiro mês, então 46 mais 1, então é o dia 47, ok? Então, veja que não é à toa que a informação está aí para a gente, mas vamos lá. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto dos Sinais e acamparam-se no deserto de Israel, e acampou-se depois defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz dos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor todas as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai-te ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lave as suas vestes, e estejas prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos seus olhos e de todo o povo sobre o monte Sinais. Bom, 3 dias depois, que dia seria? 50, né? Então, Deus desceria numa nuvem espessa. E ele continua dizendo: e marcarás o limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente serás apredejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu no monte ao povo, santificou o povo, lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé um monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Subiu. A gente poderia continuar lendo, mas os irmãos continuem a ler em casa, e não só esse capítulo, outros capítulos, que os irmãos vão perceber que Deus dá a lei para o povo. O escritor aos Hebreus, nós vamos ler alguma coisa, diz assim, que quão terrível era aquela visão. O povo passou então a ter medo, porque o que estava acontecendo naquele monte, irmãos, imagina a visão, né? O monte todo estava pegando fogo, é como se você olhava um monte pegando fogo, e Deus chamando o povo para subir no monte. Os irmãos pararam para ver a visão? E Moisés escreve assim: quão terrível era aquela visão. Quantos aqui teria coragem de subir no monte pegando fogo? E o povo não teve coragem, mesmo de dizer: Moisés, fala o seguinte, sobe você lá, o que Deus falar para você a gente escuta, tá? Mas a gente vai ficar aqui mesmo. E assim, olha, ninguém toque no monte. Foi colocado em volta limites, que se o povo se aproximasse, assim, se até um animal tocasse naquele monte, ele morreria. Então Deus desce ali como fogo, a manifesta ali como fogo. E aqui, irmãos, eu separei algumas palavrinhas para a gente destacar. Que palavrinhas são essas? Não sei se os irmãos perceberam algumas palavras importantes que a gente encontra. No versículo 4 do capítulo 19, diz assim: vós tendes visto o que eu fiz dos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim.
Os irmãos, lembra de algum lugar no Novo Testamento que fala sobre asas de águia? Não? Apocalipse, capítulo 12, fala que foi dadas à mulher asas como de águia. Não lembra? Está lá em Apocalipse 12, 14. Eu só anotei aqui, se alguém quiser ler depois, vai ver que aquela mulher de Apocalipse, Deus dá para ela asas como de águia. O que ele está falando? Veja que o que está em Apocalipse é figura, né? Já nós encontramos no Velho Testamento, que foi dado aqui para a mulher. Como é que a gente sabe? A mulher vai ter uma asa de águia e vai sair voando lá em Apocalipse? Não. O que aconteceu aqui no Velho Testamento? Deus disse que deu águia como de águia. Eles saíram voando? Não, eles saíram andando, tá? Então são figuras que nós encontramos ali. Eu marquei outras palavras que eu achei interessante, que no versículo 16, que fala que no terceiro dia, ao amanhecer, quando o dia marcado para que ele subisse no monte, e o monte todo pegava fogo, nós observamos que ali acontecia algumas coisas. O que havia no monte? Houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, um sonido de buzina. Alguma tradução pode estar dizendo aí trombeta, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Os irmãos lembram no Apocalipse, ouvindo falando disso? Trovões, relâmpagos, buzina ou trombetas? Isto aconteceu quando? Quando Deus deu a lei para o povo, quando Deus faz aliança com o povo. Então, os irmãos, vejam que, eu só estou citando, a gente não vai ler Apocalipse hoje, para não sair do foco aqui, mas vamos ver que essa questão de buzinas, trombetas, nós vamos encontrar em outras ocasiões também aqui, inclusive festa das trombetas, e não só isso. O que isso significa? Porque quando nós vamos para o Apocalipse, nós encontramos 7 anjos com 7 trombetas. E alguém fica, quem são esses anjos? Aí a Bíblia ela se responde por si própria, não é isso? A gente tem que encontrar a resposta da Bíblia pela própria Bíblia. Quando nós lemos em Apocalipse, quem são os anjos? O anjo da igreja. Apocalipse 1. Então, quem são os anjos? Tem 7 anjos. Os irmãos lendo no capítulo 1, que os irmãos vão encontrar lá 7 anjos que estão lá logo no início. Irmãos vão ver buzinas, irmãos vão ver que nas trombetas, especialmente na 7ª trombeta, existe trovões, relâmpagos, terremotos, exatamente as coisas que aconteceu aqui. Quando eu estou falando de terremoto, que o monte estremeceu, o monte tremia, isso é um terremoto, né? Essas coisas aconteciam. Então, estou só para ver o que aconteceu lá na velha aliança, antes de Deus dar a lei para o povo, Deus faz ali um sinal, o monte pega fogo, Deus desce até ali. E é interessante que quando nós lemos lá em Atos 2, nós vamos encontrar línguas repartidas como que de fogo. Não sei alguma semelhança, né? O que estava marcando aqui? O que estava acontecendo aqui nesse dia 50? Deus estava fazendo com a nação de Israel uma aliança, a velha aliança. Assim, se vós me obedecerdes, sereis uma nação, sereis um reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal? Um reino de sacerdote. O que faz um sacerdote? Apresenta o povo diante de Deus, faz sacrifício pelo povo, ensina a lei para o povo. Toda a nação de Israel ela foi uma nação sacerdotal? Não, na velha aliança não, só a tribo de Levi, os demais não. Mas está falando assim, vós sereis para mim uma nação sacerdotal e povo santo, se o guardares a palavra de Deus. Quando nós encontramos lá em Apocalipse, eu não vou entrar em Apocalipse, mas só para os irmãos lembrarem um pouquinho, a Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Reis e sacerdote. O rei, ele domina num reino dominado por rei, o reino, né? Reino, reis e sacerdote. Veja que isso nunca aconteceu com a nação de Israel. Só a tribo de Levi foi sacerdote. Tem promessa para nós aqui lá no final, né? Lá no fundo, tá? A gente não vai falar hoje, só para os irmãos lembrarem, poder falar, irmãos, lembra que a gente está falando do Pentecoste? É mesmo, olha, né? E tal. Então não esqueça, tá bom? Então isso foi o Pentecoste que aconteceu. O Pentecoste não, foi a primeira aliança que Deus faz com o povo, com a nação de Israel.
Muito bem. Só para a gente lembrar, no Salmos 29, 7 e 8, olha aqui que nós encontramos nesse salmo. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, né? Mas os salmos também são proféticos, né? Então, você olha, os salmos só são cânticos. Não, os salmos são proféticos. Existem muitas profecias no livro dos salmos. E aqui nós vemos uma coisa interessante, Salmos 29, 7 e 8. Olha, do que o salmista estava falando? A voz do Senhor separa as labaredas de fogos. Ela não está falando o que aconteceu lá no Sinai? Olha, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Eles estavam no deserto do Sinai. Do que ele estava falando? Daquele evento, né? Mas ele está dizendo assim, a voz do Senhor separa em labaredas de fogos. A voz de Deus, ela também, ela é considerada como voz de fogo. A gente vai observar essas palavras lá no livro de Atos, mas nós não vamos ler Atos por enquanto. Vamos olhar o que o autor aos Hebreus, ele fala a respeito dessa velha aliança, tá? Que foi feita ali no Monte Sinai. Vamos ler aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 até 21 por enquanto. E a gente olha para ver o que é o Pentecoste, o que eram os 2 pães ungidos, né? Os dois pães fermentados. Aqueles 2 pães, ele tinha um objetivo de trazer para nós mais informações do que só oferecer pão. Lembrando, quando você consagrava o pão, toda a massa, lá nós vemos 1 Coríntios, se eu não me engano, né? Não estou com o texto aqui agora, mas assim, se as premissas é santa, toda a massa se as massas é santa, como é que é o texto? Eu tenho em algum lugar aqui. Se as premissas é santa, toda a vamos lendo enquanto isso, eu já acho o texto aqui rapidinho, irmãos. Hebreus 12, lê de 18 a 21 para mim, enquanto eu dou uma olhadinha aqui. Acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. O sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouvirem pedirão para que se não falassem mais. Ordena ao povo suportar o que se lhes mandar. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado como um dado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo curado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestiais, e aos muitos milhares de anjos. Amém. Eu não achei aqui por enquanto o texto, tá? Estou procurando aqui ainda, mas ainda não achei aqui. Mas depois a gente vê. Olha, do que ele está tratando aqui em Hebreus 12, 18? Porque não chegaste ao monte apalpável, aceso em fogo, e a escuridão, as trevas e a tempestade, o sonido da trombeta e a voz das palavras, o qual se ouviram e pediram que não falasse mais, porque não podia suportar o que lhe mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Do que ele está falando aqui, o escritor aos Hebreus? De que evento? O que nós acabamos de ler da velha aliança, quando Deus dá a lei para o povo. Diz assim, olha, era terrível, Moisés ficou assombrado, o povo não quis subir, mas vocês não chegaste ao monte, vocês não fazem parte disso, não, porque vós não chegaste ao monte palpável, ou seja, vocês não chegaram ao monte Sinai, nós não chegamos ao monte Sinai. Versículo 22 a 24, na onde que nós chegamos? Nós estamos na velha aliança? Não. Onde nós estamos? Versículo 22. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu, a Deus, o juiz de todos os espíritos justos e aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. Olha, irmãos, nós não estamos no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião. São
coisas diferentes. O que representa o Monte Sinai? Velha aliança. O que representa o Monte Sião? Nova aliança. Nós não fazemos parte daquela aliança, aquela velha aliança que o monte pegava fogo, que as pessoas estavam com medo, temor do que estava acontecendo ali, naquele dia que estava acontecendo. Nós não fazemos parte dessa aliança. Nós fazemos parte do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não interessante esses versículos? Os irmãos encontram essas palavras em Apocalipse? Olha que coisa interessante. Alguém abre para mim lá em Apocalipse 14:1. A gente vai voltar aqui, tá? Mas Apocalipse 14:1 está falando de 144 mil. Não, onde que os 144 mil estão? Eu olhei e estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Ó, muito bem. Quem que estava no Monte Sião? O cordeiro e os 144 mil. Quem que é o cordeiro? Cristo. Quem que é os 144 mil? Nós chegamos ao Monte Sião. Você chegou ao Monte Sião? O irmão está no Monte Sião? Não sei. Olha, aqui o escritor dos Hebreus está escrevendo para quem? Para os hebreus. O hebreu é o povo de Israel. É isso que ele está escrevendo? Ele falou, não, vocês não chegou. Vocês não fazem parte da velha aliança. Hebreus aqui que foi dado é depois de Cristo, né? A carta é escrita para eles que vocês não estão na velha aliança, vocês estão na nova aliança. Nós, igreja, estamos na nova aliança? Sim, então nós estamos no Monte Sião. Aqui os 144 mil que ele está vendo é a igreja que está fazendo parte de lá. Tem outra palavrinha que diz aqui, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Os irmãos, sabe qual que é Jerusalém celestial? Apocalipse 21. Olha lá para mim alguém, Apocalipse 21. Primeiro, acho que é o primeiro, eu dei o primeiro. Só marquei 21, deve ser o primeiro. Ninguém achou? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Continua lendo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu. Olha, do que ele está falando aí? Jerusalém celestial, que está no céu, que desce. Nós chegamos, irmãos, a essa Jerusalém. Não é a Jerusalém física. Quantas vezes as pessoas querem ir para Jerusalém para conhecer? Maravilha, não tem problema nenhum. Mas a nossa Jerusalém é a Jerusalém do alto, não é a da terra. Essa Jerusalém que está na terra, que está em guerra, que está todo esse motivo todo ali de guerra, tudo lá no céu não tem. Então a nova aliança, ela é feita no Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a nova Jerusalém, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. O que é a igreja dos primogênitos? Das primícias, os primeiros, as primícias, né? Que estão escritos no céu. A Jesus, o mediador de uma nova aliança que ele fez pelo seu sangue, não aquela velha aliança. Ainda é o escritor aos Gálatas, né? Eu pus aqui, Gálatas 4, 21. Mas que coisa interessante esses textos, irmãos. Vocês, irmãos, já pararam para observar. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Até o 31. Vou fazer uma leitura aqui, dá para a gente entender. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. Aqui está falando de Ismael e de Isaac, né? E o que se entende por alegoria. O que esses 2 filhos deles têm a ver? Um é da livre e outro da escrava, por alegoria, por figura, né? Olha, o que se entende por alegoria? Porque esses 2 são 2 concertos. Um no Monte Sinai, gerados para o filho da servidão que é Agar.
Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Essa Jerusalém, que está debaixo da lei, é escrava. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, e qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Os irmãos começam observando que a perseguição para o povo de Deus, ela continua, ela vai continuar, o escravo perseguindo a livre. Mas, diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Não somos filhos de Sinai, somos filhos de Sião. Sião está referindo a Jerusalém do alto, não a Jerusalém da terra. Então nós olhamos para cá, o que foi feito naquela velha aliança, Deus marcou aqueles 50 dias depois da Páscoa, Ele dá a lei para o povo com aqueles eventos, mas nós não pertencemos a Ele, nós pertencemos nessa nova aliança que foi feita com Cristo, quando Ele morreu, no dia 14 de Abibe, quando Ele ressuscita nas primícias. Tudo isso já se cumpriu em Cristo. Agora, o cumprimento mesmo para nós aqui, então, se tudo era alegoria, se tudo, olhando para cá, Ele está mostrando para nós a velha aliança, quando que cumpriu também, a descida do Espírito Santo? Porque é interessante que lá em Mateus 5, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio someterá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, até acabar o céu, tudo que está na lei vai ser cumprido. Não que já foi, mas que vai ser até o final. E quando foi que se cumpriu então o dia de Pentecoste? A realidade, se a velha aliança, se a figura do Pentecoste era de 2 pães, que eram movidos, e aqueles pães eram consagrados, ele passava a ser pães consagrados, que crescia. Quando isso se cumpriu? De fato, olha, o primeiro Pentecoste, a marca dos 50 dias aconteceu com labaredas de fogo, com trovão, com Deus descendo até o povo. Quando que isso acontece para a igreja? Atos 2, que nós começamos a ler. Vamos voltar em Atos 2? Os irmãos conhecem o texto de cor e salteado, mas vamos ler. Atos 2, 1. E é interessante, irmãos, que ele começa inclusive dizendo assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Muito interessante, né? E aí eu volto a fazer a pergunta para os irmãos aqui: tem algum pentecostal aqui? Né? E aí eu pergunto: o que é ser pentecostal, né? A gente vai entender um pouco por que eles falam, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Aqui os irmãos conhece o texto, que Jerusalém tinha muitos judeus, varões religiosos de todas as nações. Correu aquela voz, juntou-se a multidão, estava confusa, que cada um podia ouvir falar na sua própria língua. Então, assim, qual que é o cumprimento de Pentecoste? Para a igreja, aqui, no dia de Pentecoste, veja que no dia de Pentecoste cumpriu-se o preenchimento espiritual. Deus agora, a nova aliança que Ele faz, lembra que quando Jesus é levado aos céus, quando Ele sobe aos céus, Ele mandou que não se ausentasse de Jerusalém até que do alto fosse revestido. Quando que aconteceu o revestimento espiritual? No dia de Pentecoste. A velha aliança que foi dada para a nação de Israel foi ali no Monte Sinai, para a igreja, o derramamento, o preenchimento do Espírito Santo. Veja que 2 pães consagrados, consagrado significa o quê?
sagrados, santos, cheios do Espírito Santo. Aconteceu nesse dia. Então, essa festa que nós falamos de Pentecoste, ela apontava também para a descida do Espírito Santo. E ela se cumpriu exatamente no dia do Espírito Santo, e nós observamos aqui que foram vistas por eles repartidas como que de fogo. E lembra lá no Sinai, não havia trovões, relâmpago, aqui não há trovão. Mas o que aconteceu? E muito barulho, aquela língua, todo mundo, todos que estavam na cidade, correram para ver o que estava acontecendo. Foram lá para ver o que estava acontecendo, porque aconteceu alguma coisa lá, e eles viram língua como que de fogo. O que aconteceu lá no Sinai? Não tinha fogo. Por que tinha fogo? Porque Deus desceu no monte. O que aconteceu aqui? Também tinha as línguas de fogo, porque Deus desceu novamente. Mas ele desceu agora como Espírito, né? Nós conhecemos, ele foi, mandou que não se assentasse em Jerusalém, porque ele voltaria, não deixaria órfão, e ele volta no dia de Pentecostes. Então, a festa de Pentecostes, ela apontava para a nova aliança, o revestimento espiritual. Todo aquele que recebe Cristo está revestido do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedesse. E as pessoas estavam ali preocupadas, e diziam assim: olha, vocês estão bêbados, sendo ainda que hora do dia que era? A terceira hora do dia. Que hora que é a terceira hora do dia? 9 horas da manhã, está esse barulho, vocês estão bêbados? Não, esse povo não está bêbado, está cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. E ele foi citando o que aconteceria ali, parte do que estava ali no profeta Joel. E nós observamos então aqui, olha que coisa interessante, eles mandou que lá, embora não tenha tanto detalhe na velha aliança que nós lemos aqui do Sinai, mas que ele se preparasse para que ao terceiro dia ele subisse ao monte. No terceiro dia, a gente sempre observa assim, olha, pela manhã ele saía, no texto não diz, mas acredita-se que tenha sido também pela manhã que Deus derrama, que Deus desce sobre aquele monte. E aqui Deus desce pela manhã também, derramando o teu poder. Então o cumprimento de Pentecoste está nesse dia, para a igreja. Nós precisamos fazer festa de Pentecoste, trazer 2 pães. Não, porque nós somos o pão, fazemos parte desse pão, não o pão vivo que desceu do céu, esse é Cristo, dos ázimos, sem fermento, nós com fermento, mas fazemos parte desse pão que está ali. Vós sereis dos pães em Atos 1,18, 1,8, volta ali um pouquinho, Atos 1,8. Sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha o que nós temos aqui: recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como no restante do mundo. E aqui nós observamos esses 2 pães que estavam ali, irmãos. A gente observa lá os judeus e gentios. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, capítulo 11, nós encontramos quantas testemunhas? 2 testemunhas, Vós ser-me-eis testemunhas. Tem alguém aqui que é testemunha de Jesus aqui? Olha, vós ser-me-eis testemunha. Quem que é testemunha de Jesus? É quem recebeu o Espírito Santo. Tem alguém que recebeu o Espírito Santo aqui? Se você recebeu o Espírito Santo, você é testemunha de Jesus. A testemunha de Jesus precisa testificar dele, falar dele, Então, para onde apontava a festa dos Pentecostes? O derramamento do Espírito Santo, o preenchimento espiritual, aqueles 2 pães que foram consagrados, Você foi consagrado a Deus? Deu Pentecoste, já se cumpriu. O que falta então para cumprir? As últimas festas, as primeiras chuvas já vieram, Faltam as últimas chuvas, a parte final da colheita que está nas últimas festas que nós vamos tratar futuramente. Mas aí só concluindo aqui, por que as pessoas dizem ser pentecostal? O que eles entendem por ser pentecostal? O que aconteceu no dia de Pentecoste? Falaram em línguas, e ele menciona aqui, eu mudei o texto, mesmo vou voltar aqui para, no capítulo 2, ele diz assim, cadê o capítulo 2? Virou aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedesse. E aí eles vai tratando, que aqui fala, me parece que 14 nações que estavam ali, que entendiam na sua própria, acho que é 14, nações que estavam entendendo a sua própria língua.
E aí, as pessoas que dizem ser pentecostal são aquelas pessoas que acreditam nos dons espirituais. Então, eles passaram a um entendimento hoje, nos dias que nós vivemos, hoje nem tanto, né? Diminuiu um pouquinho. Pessoal, aqueles que acreditam nos dons espirituais são pentecostais. Os que não acreditam são tradicionais. Né? Então, era dessa maneira. E depois surgiu um movimento chamado de neopentecostal. Acredita-se alguma coisa, não tudo, não é bem assim. Então, é um novo Pentecoste, né? Mas o que nós observamos aqui, irmãos, primeiro que no dia de Pentecoste não era a língua dos anjos, não era a língua dos céus. Que língua que era? Terrena, língua terrena. Tá? Não, aqui não se trata de língua espiritual, porque os irmãos podem observar assim, eles ficaram pasmados, dizendo aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Né? E no versículo anterior, uma multidão confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Ali estavam os partos, medos, elemitas, todos eles entendiam na sua própria língua. Então aqui não é línguas estranhas, não havia profecias, embora nós cremos nos dons espirituais, nós não somos pentecostais, tá? Porque eu não sei nem que, quando a gente fala assim, o que a gente é pentecostal, eu costumo brincar com os irmãos, mas é sério, né? Se nós vamos lá em Bitinga, no carnaval, é os dias de carnaval, no encontro, Deus derrama poder, aí no dia lá do encontro nós somos cheios do Espírito Santo, aí nós todos voltamos lá assim, nós somos carnavalescos agora, porque nós somos cheios do Espírito Santo no dia do carnaval, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então no dia de Pentecoste foi derramado o Espírito Santo. Isso não se está trazendo que ser pentecostal é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal é fazer a festa do Pentecoste, nós não fazemos a festa do Pentecoste. Então, como nós não fazemos a festa do Pentecoste, nós não somos pentecostal. Aliás, e essa festa acontecia uma vez no ano. Os que estão cheios do Espírito Santo são usados quantas vezes por ano? 365 dias ou 366, né? Depende. Porque está cheio do Espírito Santo, não tem um dia específico. Então, se você é pentecostal, é só no dia de Pentecoste que pode acontecer isso. Não é isso que se trata. Então isso que é o dia de Pentecoste. Mas nós somos testemunhas. Porque se os irmãos observarem, as duas testemunhas estarão profetizando com autoridade. Ela faz cair fogo do céu, chover fogo do céu. Os irmãos lembram? Pode fazer vir praga sobre a face da terra. Essas são as testemunhas que está profetizando nos dias futuros, nos dias futuros lá, nos dias da grande tribulação. Essas são as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? É aquela parte dos 144 mil que está lá. Né? O pastor outro dia falou, a gente vai falar um dia melhor só sobre os 144, que dá para ficar mais claro para a gente entender. Mas a gente olhando para aqui a palavra de Deus, olha, vós não chegaste ao monte Sinai, vós chegaste ao monte Sião. O monte Sião está quem em Apocalipse 14? Os 144 mil, os salvos, estão no monte Sião, mas vocês já chegaram. Como é que nós chegamos se nós não estamos lá ainda? Quando recebemos Cristo. Quando a gente observa quem vai estar com Cristo depois da sua vinda? Os mortos que dormiram em Cristo e os vivos que estiverem com Ele, que serão transformados. Esses são 144 mil, porque todos estão no Monte Sião. Nós não pertencemos a Jerusalém terrena, Jerusalém do Sinai, nós pertencemos a Jerusalém que está lá. Quando que ela desce? Apocalipse 21, a nova Jerusalém, as primeiras coisas são passadas, desce a nova Jerusalém. Essa cidade que nós pertencemos, né? Por isso que nós somos co-cidadão dos céus, nós somos peregrinos, estamos caminhando por aqui, nós não somos desse mundo. Eu costumo brincar com os irmãos e dizer, nós somos todos ETs, irmãos, né? Extraterrestres, né? ET nesse sentido, extraterrestre. Nós não somos da terra, nós somos da Jerusalém de cima, ela está lá em cima, né? É dessa Jerusalém que nós fazemos parte, e ela se cumpriu, o dia de Pentecostes. Que nós estamos falando, por que isso é importante? Por que eles foram cheios no dia de Pentecoste e não antes, irmãos? As festas do Senhor, ela é chamada de moedas, encontros, tempos determinados.
o tempo que Deus deu, eu mostrei para os irmãos essas 4 festas, elas se cumpriram integralmente nos dias corretos. O que significa isso? Que as últimas festas ainda não se cumpriram, mas elas vão acontecer no tempo correto, né? Se nós observarmos, a gente vai ver que é o seguinte, olha, do Pentecoste até as trombetas, era um período que eles voltavam, saía de Jerusalém e voltavam para suas casas, e voltavam para trabalhar. Nós não chegamos nas últimas festas. O que nós estamos fazendo? Trabalhando na nossa casa, aguardando quando? A trombeta chamar. No toque da trombeta, vai estar chamando para quê? Para a próxima festa, que é a expiação. Estou dando um spoiler para os irmãos aí, né? Os irmãos, a gente não leu, mas o único momento que o sacerdote entrava no Santo dos Santos era na festa da expiação. Enquanto o sacerdote estava lá dentro ministrando, o que o povo fazia? Ficava para o lado de fora adorando lá, ficava guardando para o lado de fora. É a única festa em que o sacerdote usava uma roupa de linho. Nós vamos ler aqui quando nós falarmos. Quando nós lemos o livro de Apocalipse primeiro, qual que é a veste que Jesus está usando? Uma veste de linho. O que isso está mostrando? Que ele está pronto para a festa da expiação. Só na festa da expiação ele usa aquela traje, tá? Então tudo que nós falamos até agora é só para nós entender que tudo já cumpriu, porém cumpriu no tempo determinado. Quando eu digo para os irmãos, eu já creio nisso, e não critico muitas vezes a pessoa que crê, é assim, a volta de Jesus ela pode ser a qualquer momento. Irmãos, ela não pode ser a qualquer momento. Por quê? Tem o tempo determinado. Deus deixou tudo no tempo determinado, tudo cumpriu no seu tempo determinado. Por que vai ser fora de tempo? Não vai ser fora de tempo. O que ele está dizendo é assim, acautelai-vos, porque como foi nos dias de Noé, as pessoas sabiam que Deus ia mandar o dilúvio sobre a face da terra? Sabia, Noé falava. Qual que era o problema? Não acreditaram. A volta de Jesus vai acontecer? Vai. Quando os irmãos lendo sobre as taças da ira de Deus, sobre as trombetas tocando, as calamidades acontecendo para a terra, a gente fala assim, então o anjo começa a tocar e começa a cair coisa. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo na terra? A terra começou a ser destruída. O pastor começou a trocar as trombetas? Não estou dizendo isso, mas é princípio de dores. A Bíblia fala de princípio de dores. Quando nós estamos falando dessas coisas, eu não quero ensinar lei para os irmãos, não é nada disso. Mas eu quero que os irmãos entendam que Deus deixou tudo na lei, o que Ele ia fazer no futuro. Eu disse para os irmãos aqui, viu? Trovões, relâmpagos. O que tem em Apocalipse? Trovões, relâmpagos. O que tem? O Deus falando com a nação de Israel que Ele deu asa de águia para ela. Quando nós vamos para Apocalipse 12, para a mulher foi dada asa de águia. É a mesma figura que tem lá, né? Então a gente olhar, ver, entender, porque a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Nada está aqui por acaso. A gente pode não entender, mas ele não tem nada por acaso. A questão é como Daniel entendeu que o final dos 70 anos estava terminando. Ele estava lendo os profetas e ele entendeu, falou, opa, espera aí, está acabando os 70 anos. Como é que a igreja vai perceber que Jesus está voltando? Lendo, entendendo, mas muitos não vão entender. Por quê? Não vão entender. Ele fala que calamidade, oxa, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu lá, e se compadece. Se compadecer, irmão, não resolve nada. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não estou falando que os irmãos não têm que se compadecer, não é isso, mas que nós vamos conhecer a Escritura. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? O tempo está próximo. Lembra que está escrito lá em Apocalipse? O tempo está próximo. O tempo foi determinado. O tempo está determinado. Deus determinou. Quando ele diz assim, se não vigiardes, virei a ti como ladrão, significa o quê?
que aqueles que não vigiardes não vai perceber que as trombetas estão tocando. Se um anjo parar aí no céu com uma trombeta na mão, todo mundo vai ver. Não vai ter um anjo tocando trombeta aí, irmãos. Não é isso. Apocalipse não se trata disso. Da profecia do profeta Joel, né, que nos últimos dias acontecerá de Deus, né? Aí lá no versículo 20 fala: o sol se converterá em trevas, água em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, hein? Fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso. No livro de Joel, no capítulo 2, ele começa falando dessas coisas, que antes o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? E ele fala que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, o sol vai escurecer. Quando que isso acontece? Antes da volta do Senhor. Mas quando a gente vai lendo o livro de Apocalipse, a gente começa a perceber que os homens que não têm o selo de Deus, a gente vai perceber isso, que acontece todas essas coisas, eles se revoltam, mas não se arrependem. Eu não peguei o texto aqui, mas Apocalipse 17, 16, por ali os irmãos, 14 para frente, de 14 a 17, os irmãos vão ver que quando está sendo derramada as taças da ira de Deus, os homens que não têm o selo de Deus, então recebem a ira de Deus, as taças da ira de Deus, mas eles também não se arrependem dos seus pecados. Por quê? Estão desapercebidos, né? Então, o que está acontecendo no mundo, que calamidades, é o homem que destruiu isso tudo, é culpa do homem, é culpa do governo, é culpa desse, é culpa daquilo, e esquece que a Bíblia falou que isso ia acontecer. E quando eu digo para os irmãos que daqui para frente as coisas vão ser mais comuns no mundo, não no Brasil, os irmãos prestem atenção. Eu disse para os irmãos semana passada: olha, aconteceu o problema no Rio Grande do Sul. Aí, na semana passada, lá na França, teve algumas cidades que ficaram debaixo d'água ali. Ontem houve não é um terremoto, é um tufão, furacão, sei lá, alguma coisa. Não, acho que foi um furacão, alguma coisa assim, que passou pelo México e atingiu os Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos, né? Mas isso sempre aconteceu, sim, mas daqui para frente essas coisas são cada vez mais comuns. O que isso mostra para nós, igreja? Meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo, né? Não, vigia, Jesus está voltando. Escuta o toque da trombeta. Não é um toque ou audível, né? Não é visível, audível que fala, né? As pessoas, todo mundo vai estar ouvindo e falar: olha os anjos tocando, meu Deus, olha que bonito. Não, não é isso. É dia de juízo, dia de vingança. É tratado na palavra de Deus, né? Quem são os anjos de Apocalipse? Olha, é só os irmãos lendo no capítulo 1. Nós vamos descobrir que tem 7 anjos ali. Quem são as duas testemunhas? Né? São dois castiçais. Então olha para os castiçais. Quem são os castiçais? Está lá logo no começo, né? Em Apocalipse 1, no capítulo 1, termina falando quem são. Sim. Não. Sim, não é literal. O número 144 é que assim, o número 144.000 ele está presente na Bíblia em vários lugares. Inclusive, no livro de Apocalipse, a gente encontra o número 24 6 vezes. Depois eu trago para os irmãos os textos certinho. Mas existe 6 textos em Apocalipse que diz 24. 24 trono, 24 ancião, eles são citados 6 vezes, né? Os irmãos acham que é por acaso? Quanto que é 6 vezes 24? 144. Se nós pegarmos a medida da cidade, ela tem 12 por 12. Quanto que é 12 vezes 12? Tem o 144 várias vezes lá no livro de Apocalipse. E a gente vai trazer um dia e falar para os irmãos. Tá? Mas quem são os 144.000? São primícias e estão no Monte Sião. Quem aqui é primícia? Faz parte das primícias. Olha, aquele molho foi feito, né? O movimento foi feito, Cristo é primícia, se ele fez, consagrou toda a plantação, nós que fazemos parte da plantação, também somos primícias, né?
Os pães da primícia, os pães também são da primícia. Você faz parte do pão da primícia? Pentecoste. Então você também é primícia. Na onde estão os 144 mil? No Monte Sião. Aonde a igreja está? Na primeira aliança, no Monte Sinai ou no Monte Sião? A igreja está no Monte Sião. Vós não faz parte de Sinai, mas de Sião. A Jerusalém da terra? Não, a Jerusalém do alto, a nova Jerusalém, né? Estão tudo lá. Então que a gente olha para isso aqui. E é interessante porque a gente vai vendo essas figuras, o livro de Apocalipse vai ficando mais claro para a gente também. Tá? Pentecoste na igreja. Porque, na verdade, o judaísmo lá no hebreu é semanas. Festa da semana, você contava semanas, é. Os gregos usavam Pentecoste que é 50, né? Então, o significado etimológico da palavra Pentecoste Temos até que eles usam é Shavuot, né? Shavuot, festa. É Shavuot, festa da semana. Shavuot, né? Amém? Dúvidas? Sim, 50 dias depois. Tem alguma relação também disso, algum acontecimento de Cristo com as primícias para dar esses 50 anos até o derramamento do Espírito Santo, da subida, quando Jesus subiu, né, até preencher o Espírito Santo. É. Então, quando a gente olha para esse período de 50, a gente vai perceber que tem uma relação. De 50 ele está ligado a... deixa eu lembrar o termo aqui, me fugiu aqui de cabeça agora. 50 ele está ligado a... Lembra que... eu falei, ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu acontecia no ano 50. O ano 50, ele marca algumas coisas. O número 50, que era o jubileu. O que acontece no jubileu? O jubileu, todo escravo passa a ser livre. Todo aquele que havia vendido a terra retornava para ele. E era uma época de retorno para a sua casa. Quando a gente pega esse número de jubileus e a gente multiplica, como é que é? Tem um período que a Bíblia ela vai tratando sempre de períodos de 40 anos, né? Então ele pega o número 40, e se você pegar o 40 pelos jubileus, eu vou falar um pouquinho para os irmãos do jubileu outro dia, os irmãos vão perceber que fica mais claro. Quando a gente pega, por exemplo, a vida de Moisés, ela é marcada por quantos períodos? 120 anos, 40, 40 e 40, 3 fases de 40. Se nós pegarmos 40 e multiplicar por jubileus, o que acontece? Nós temos 6.000 anos, 120 vezes 50 dá 6.000 anos, ou seja, 40 vezes 5, nós temos 2.000 anos. De Adão até Abraão, nós falamos, né, os irmãos sabem quantos anos se passaram? 2.000 anos. De Abraão a Cristo, 2.000 anos. De Cristo até a sua volta, né? Alguém falou assim, mas nós estamos no ano 2024. Não, quando foi que Cristo morreu? Por volta do ano 30. Morreu com 33 anos, mas ele nasceu 4 anos antes, 3 anos antes, e não existe o ano zero. Então, do ano menos 1 para o ano 1 é 1 ano, né? Não tem 2, porque não tem o ano zero, não existe o ano zero. E Cristo nasceu antes de Cristo, né? Lembra que eu falei para os irmãos que Cristo nasceu antes de Cristo, né? Então, assim, quando Cristo morreu? Por volta do ano 30. Estou dizendo por volta, porque pode-se ter algumas perdidas por aí. Se nós pegarmos, se Cristo realmente morreu no ano 30, e nós temos 3 ciclos de 120 anos, apontando 50 sempre para alguma coisa, nós teríamos um período de Cristo até a volta dele de aproximadamente 2030. Está falando que Cristo vai voltar em 2030? Não, não estou falando. Eu não sei o dia, não sei o ano, não sei nada disso. Mas, no primeiro ciclo se cumpriu Abraão, quando Deus faz aliança com ele, e depois veio Cristo cumprindo essas coisas todas. Lembra dos dias da criação que nós comentamos com os irmãos? Cada uma atrelada para alguma coisa?
Então, se o dia da criação está apontando para alguma coisa e nós temos um período de 6 dias de trabalho, significa que nós estamos findando o 6º dia. Nós estamos quase iniciando o 7º dia. Tá? Número 50 tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Que está ligado a ciclos, não sozinho 50, mas ligado a outros ciclos de 40. Tá? Eu sei que ficou meio confuso, mas outro dia a gente vai falar sobre o Pentecoste aqui, sobre o Pentecoste não, sobre o... Acabei de falar, o Jubileu, aí fica um pouquinho mais fácil dos irmãos entender. Tá bom? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Nós conseguimos realizar as coisas no nosso propósito, mas tem um tempo determinado também por Deus. Foi o que Salomão escreveu. Amém? Mais alguma pergunta? Não? De hoje ficou claro? Claríssimo, né? Que benção. Então, que Deus abençoe os irmãos. No próximo sábado nós temos o culto no Jardim Marquese, 19h30, domingo pela manhã, reunião com jovens, crianças e adolescentes, às 9 da manhã, e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Né? Lembrando os irmãos que no próximo dia 1º nós temos o culto aqui com as irmãs, no dia 16, o culto com a mocidade, no domingo pela manhã aqui também, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Todos que acompanham pelas redes sociais. Se tiver dúvidas, perguntas, manda, na medida do possível a gente responde. E que Deus abençoe a cada um, né? No próximo dia a gente vai falar então sobre trombetas, tá bom? Que ela no mês 7, vamos para o mês 7. Deus abençoe, vamos agradecer a Deus, né?